Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse jogador que chegou sem grande expectativa aqui no Goiás, uma aposta do Campeonato Paranaense que nesse momento, sem dúvida alguma, é um titular incontestável nesse meio de campo do Verdão, que é o Everton Morelli, volante, 25 anos de idade, pode fazer ali aquela função como segundo homem no meio de campo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, bastante versátil, aparece bem no ataque, na distribuição de jogo, também nas roubadas de bola. É óbvio, nas duas últimas partidas pelo Goiás, acabou caindo um pouco de rendimento, mas acho que é totalmente natural e mesmo assim, pelo que ele desempenhou nos duelos diante do Palmeiras e também contra o Ginásio na Argentina, onde inclusive foi poupado, acho que é um jogador muito interessante para a sequência dessa temporada e também visando um futuro não tão distante assim. Já que essa informação lá que quem confirmou foi o próprio Edmil Pinheiro, em entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, muito obrigado aí a galera, ele garantiu o seguinte: o Morelli só está emprestado ao Goiás até o final do Campeonato Brasileiro, ele pertence ao Maringá, onde tem um contrato longo por lá, vai até o final da temporada de 2024, com uma opção de compra ao final desse término de empréstimo, aqui no maior do Centro-Oeste, com o final do Brasileirão, o Goiás pode exercer ou não essa opção de compra de 50% do passe do meia Morelli por apenas R$1 milhão, uma quantia assim relativamente baixa, visando que o jogador pode sim ser um dos destaques do Goiás nesse Campeonato Brasileiro e por que não ser mais um Dieguinho, nesse meio de campo alviverde, sem dúvida alguma ajudaria demais e visando esse longo prazo. Ao ser perguntado sobre isso, o próprio Edminho viu com uma boa perspectiva. Se ele continuar dessa forma, não hesitou que o Goiás irá sim fazer o pagamento dessa opção de compra e não deixar essa baita possibilidade ficar livre no mercado, Abre aspas para o que disse o Edminho. Todos os jogadores que o Goiás trouxe foram apostas, o Morelli, o Dieguinho, também o Zé Ricardo e o Dodorzinho, e ficamos felizes por todos darem certo. O Morelli tem um passe fixado em 50% dos direitos econômicos, e que o Goiás tem que optar até o final do ano, com prazo de pagamento até 2024, então bom tempo aí para o Goiás fazer esse pagamento. E com certeza absoluta que se ele continuar nessa condição dele de jogo, é óbvio que vamos comprar o Morelli, sem sombra de dúvidas. É um grande jogador, moderno e diferente, que há tempos não víamos no Goiás. Esse aí, mesmo se não tiver dinheiro, vamos fazer uma vaquinha, mas não vamos deixar de comprar. O valor é de R$1 milhão por 50% do passe e vamos realizar. Fecha aspas, essa fala do Edmil Pinheiro. Eu até peguei esse recorte lá do pessoal do futebol goiano, muito obrigado a eles, nessa entrevista lá à Rádio Band News de Goiânia também. Então, muito interessante nessa fala do Edmil também, no último final de semana, e também desse jogador que vem demonstrando bastante personalidade com a camisa do maior do Centro-Oeste desde a sua estreia, no jogo contra o Santa Fé pela Copa Sul-Americana, um jogo na Serrinha, um ambiente diferente, a primeira partida dele, já que ele só estava jogando o Campeonato Paranaense e também a Copa do Brasil pelo Maringá, chegou no Goiás, não estava inscrito no Campeonato Goiano, mas na Sul-Americana sim, e já fez uma grande estreia naquele duelo. Foi assim também diante do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, marcou seu primeiro gol diante do Universitário também na Copa Sul-Americana, na sua terceira partida, jogou muito bem contra o Corinthians em casa, contra o Internacional fora, e o único jogo que ele não foi titular, nessa sequência boa do Goiás, foi diante do Ginásio na Argentina, por conta que ele estava sendo poupado, estava bastante desgastado por conta dessa sequência muito grande, participou apenas do segundo tempo e deu uma dinâmica diferente no meio de campo do Goiás também, mesmo não demonstrando aquele todo futebol das últimas rodadas, totalmente natural, essa oscilação por conta tanto do desempenho da equipe, quanto também da parte física. Contra o Palmeiras foi titular nos 90 minutos, obviamente assim como toda a equipe, não conseguiu desempenhar um grande futebol, mesmo assim sendo um jogador competitivo, que se entrega em campo, acho que é assim uma aposta muito interessante. Vamos ver, para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas obviamente só de você ter essa opção de compra, não pode, por exemplo, uma outra equipe do futebol brasileiro ou do futebol mundial chegar e querer pagar, por exemplo, R$5 milhões para o Maringá. Não pode, já que essa opção é fixada para o maior do Centro-Oeste, então é assim uma quantia bem justa até o final do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que pelo Maringá ele já tinha essa característica de um jogador muito útil, defendia muito bem, atacava também com muita inteligência. 16 jogos pelo Maringá em 2023, com 3 gols marcados e também 2 assistências. Jogador revelado nas categorias de base do Batatais e também do Cianorte, no interior do Paraná. Passou também no Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal, em Portugal, o Cianorte, América Mineiro, Mirassol, Ipiranga do Rio Grande do Sul e agora, em 2023 no Maringá e também no Goiás, fazendo uma grande temporada até aqui. Para falar sobre o meio-campista, o Palácios, o Julian Palácios, apenas 24 anos de idade, que vem se destacando demais, desde ali da reta final do Campeonato Goiano, Copa Verde,
fez o gol contra o Atlético na final, né, do Goianão, levou a partida para os pênaltis, infelizmente perdendo o caneco, porém nesse meio de campo do Goiás, juntamente com o Zé Ricardo, o Morelli, Palácios e o Dieguinho, vem se encaixando bem demais. O Palácios um pouco mais pelo lado direito do campo, mesmo não sendo esse jogador de grande criação, no São Lourenço ele era quase como um segundo meio campista, às vezes como um meia direita, vem fazendo bem essa função como um armador. Acredito que para esse meio do Goiás ficar ainda melhor, acredito que com o melhor condicionamento físico do Guilherme pode agregar bastante. Porém vem surpreendendo esse argentino de 24 anos que chegou como uma aposta ao final, né, do Campeonato Argentino do ano passado e o começo do Goianão de 2023. Quero trazer aqui uma informação importante que eu consegui procurando como eu estou aqui na Argentina, né? Na hora que você procura o nome dos jogadores que já passaram por aqui, no caso o Palácios, que ainda pertence ao São Lourenço, encontrei uma informação diferente, que ainda não tínhamos acesso a essa notícia no Brasil, em relação ao site Vermonte Desportivo. Ele garantiu que a opção de compra por parte do Goiás é de 700 mil dólares ao final desse Campeonato Brasileiro de 2023. Então o Palácios, que está emprestado pelo São Lourenço até o final do Brasileirão, caso o Goiás queira permanecer com ele em definitivo, né, firmar um contrato mais longo com o jogador, tem essa opção de compra de 700 mil dólares, aproximadamente, né, na cotação atual, entre 3 milhões e 300, 3 milhões e 500 mil reais. Acho uma quantia grande, acho que possivelmente também vai depender muito, né, do que o Palácios desempenhar daqui até a reta final do Campeonato Brasileiro. Uma negociação entre R$1 milhão, R$1,5 milhão, né, já seja suficiente para essa negociação. Vai lembrar que ele só está emprestado pelo Verdão, segundo o site aí, o Vermonte Deportivo, ele renovou o seu contrato no São Lourenço, possivelmente também até dezembro de 2024 com o clube argentino, e agora sendo repassado ao Verdão, somando bem até aqui, né, 19 partidas no total, 15 delas como titular, 2 gols marcados, um no Goianão e outro na Copa Verde, e 3 assistências, né, no Campeonato Brasileiro. Até aqui entrou em campo 2 vezes e deu passe para o gol diante o Corinthians, né, o gol do Matheus Peixoto, um belo cruzamento ali pelo lado direito. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vai lembrar que o Julián Palácio já tem as melhores estatísticas, né, na sua carreira, já que no ano passado, em 2022, pelo Banfield, equipe de meio de tabela, né, no futebol argentino, 30 partidas com um gol marcado, 2021 no São Lourenço, 31 atuações com 2 assistências, e em 2020 também o seu primeiro ano como profissional, também no grande São Lourenço, né, com 10 partidas no ano e um gol marcado. Pode deixar sua avaliação dessa multa, que não é tão alta assim, possivelmente uma negociação pode conseguir algo melhor. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em mais ou menos 600 mil. Esse era o nosso vídeo hoje para falar sobre essa renovação de contrato do zagueiro Nolasco, de apenas 18 anos de idade, com agora um novo vínculo, né, até maio de 2026. Essa confirmação lá do pessoal do Globo Esporte garantiu essa renovação de contrato, já que o seu vínculo iria até o final desta próxima temporada, né, com o maior do Centro-Oeste. O seu vínculo ele tinha sido renovado em abril do ano passado, quando ele assinou o primeiro contrato como profissional, e tinha um vínculo com o Goiás até dezembro de 2024. Agora, com essa renovação, né, aumenta o seu salário, o valor da sua multa rescisória, e o Goiás ficando um pouco mais tranquilo em relação a esse bom jogador. A multa rescisória para o futebol do exterior, segundo informações também do Globo Esporte, é de 42 milhões de reais. Então, obviamente, dando essa garantia financeira para o maior do Centro-Oeste. Aqui no Brasil, a multa é basicamente o valor do seu salário vezes 2 mil. Então, eu diria que pelo menos uma multa de 20, 25 milhões aqui no futebol brasileiro, o Goiás já está bem assegurado. Não sei ainda a confirmação do seu salário, né, mas possivelmente deve girar naquela casa de renovação, né, dos jogadores do Goiás, das categorias de base, 15, 20, 25 mil, acho que não passa, muito possivelmente não passa dessa quantia, mas já dá um valor, digamos, para a multa rescisória dentro do futebol nacional muito mais segura. O Nolasco, que ficou, né, a primeira vez no banco de reservas na partida contra o Flamengo, já que tanto o Lucas Alter quanto o Bruno Melo estavam suspensos. O Sidmar e o Edu foram os 2 titulares, e a única opção ali no banco para o técnico Emerson Ávila foi sim o zagueirão Nolasco. Ele que chegou no Goiás ainda na equipe sub-14 na temporada de 2018, né, naquele ano. Participou ali muito bem do Sub-15, do Sub-17, e desde o ano passado já vinha integrando o elenco Sub-22, sendo um dos destaques, tanto na disputa do Campeonato Goiano, na temporada passada, na Copa do Brasil também fez uma boa partida contra o América Mineiro. Atualmente também nesse atual ano, né, em 2023, foi titular absoluto no Sub-20, com a participação inclusive na Copinha, né? Até aqui, entre todas as competições, né? Tanto o Goianão quanto a Copinha e também o Brasileirão Sub-20, foram 16 aparições em 2023, com um gol marcado
e uma assistência. Ele foi titular em todos esses jogos, né? Inclusive é o capitão do Goiás. E um outro ponto também, desde o ano passado ele já vinha fazendo, né, alguns trabalhos com o elenco de cima, ainda com o técnico Jair Ventura, e agora, né, pela primeira vez ficando no banco. Acho que merecia algumas chances no Campeonato Goiano. Enfim, apesar de ser muito jovem ainda, poderia ser um pouco melhor utilizado ali em alguns jogos que basicamente não vale nada por parte do Goiás. Enfim, poderia ter dado um pouco mais de rodagem para esse zagueirão também. E o outro bom zagueiro que fez dupla com ele na Copinha, o Mina, tem um contrato relativamente curto com o Goiás. Algumas informações que eu procurei, o seu vínculo foi renovado ainda na temporada de 2021, né? Do Mina, quando ele assinou o primeiro contrato como profissional, também tem esse vínculo só até dezembro de 2023. Enfim, vou tentar procurar mais algumas informações sobre isso, mas pelo visto apenas o Nolasco, inicialmente, né, tendo essa renovação de contrato até dezembro de 2026 aqui no Goiás. Pode deixar a sua opinião também a respeito desse bom jogador, tomara que vingue aí também na zaga alviverde.